Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro capítulo, certo? Primeiro episódio do nosso podcast de Alumni, que tem o objetivo de trazer novamente para casa aqueles que já passaram por aqui, né? Nós temos hoje um prazer enorme receber a Thaís Tesser, que ficou conosco acho que uns 6 anos, depois a gente vai saber um pouco mais de detalhes, certo? E também com as minhas sócias queridas, certo? A Sofia, que é sócia da área de contencioso e tecnologia, e a Bianca, sócia da área ambiental. Aliás, eu acho que o mais importante dizer é que as duas, como eu, tivemos uma convivência muito grande com a Thaís no passado, e eu acho que a gente vai conhecer também um pouco da história dela de hoje, mas também tudo que ela passou aqui, né, em casa, aqui em Tosini Freire. Então, a Thaís hoje, ela é líder da área, ou podemos falar head, que eu acho que fica até mais, né? Porque tudo que você faz hoje, estando liderando a área da prática de conteúdo da Google, empresa que dispensa qualquer tipo de apresentação, certo? E é graduada pelo Direito e mestre em Direito Ambiental pela USP, e também com LLM na Universidade Northwestern, em Chicago. Bem-vinda, Thaís, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Muito Shin. bacana mesmo. Obrigada, Shin, Bianca, Sofia, pela oportunidade. É um prazer voltar ao Tosini para participar desse podcast. Estou muito feliz. Muito legal. Vamos então começar do começo, falar um pouco para a gente o que você está fazendo hoje na Google, certo? Logicamente, como head da área de contencioso, eu tenho certeza que tem muitas experiências. Mas a gente queria conhecer um pouco da sua trajetória a partir de Tosini, certo? E o que levou você a estar agora na Google? Vamos lá. Bem, hoje no Google eu sou responsável pela área do contencioso, gerencio o time que faz todo o contencioso do Google para o Brasil. Então, contencioso civil, eleitoral, criminal, regulatório. Então, esse é o nosso trabalho. A gente trabalha A Thaís com... é full service já, full né? service. Já vi que ela é full service. E, enfim, trabalhamos com vários escritórios, incluindo o Tosini, em vários temas. Então, esse é meu trabalho. Cheguei lá para administrar uma carteira específica, né, de casos no contencioso, e ao longo dos anos eu fui ocupando outros espaços, e hoje sou a responsável por todo o contencioso. Tenho um time, né, que trabalha comigo, obviamente, e a gente lida com todos os assuntos, desde os casos mais simples de consumidor até as grandes discussões jurídicas que estão nos tribunais superiores, por exemplo, tudo passa por nós. Bacana. Bom, aqui até acho que para a gente não tem regra, obviamente, nesse podcast. Estamos com duas sócias e você aqui para a gente realmente bater um papo a respeito da vida, da carreira e tal. Então, eu vou convidar as minhas sócias para também participarem, certo? Com as perguntas. E não, se não, porque também eu acho que adicionar com seus comentários e ouvir diferentes visões. Vamos lá, Bianca. Acho que a plateia está curiosa também para saber como foi a história da Thaís aqui no escritório, né? Então, conta pra gente, Thaís, né? Como foi a tua história no Tosini Freire, né? Do teu começo de carreira e o tempo que você passou aqui. Como é que foi a tua experiência aqui? Vamos depois a gente quer saber, óbvio, a transição, mas conta pra gente o teu período Tosini. Vamos lá, eu cheguei aqui no Tosini em 2009, comecinho de 2009, e acho que talvez a Sofia e a Shin não saibam, mas a Bianca me trouxe para o Tosini. A gente, Eu não sabia disso, a gente não se lembrava. conhecia de termos trabalhado em outros escritórios que representavam alguns clientes numa demanda... Partes contrárias, mas, na verdade, outros clientes que estavam numa demanda ambiental, que era bastante grande, envolvia vários escritórios de São Paulo, e a Bianca me chamou um dia para almoçar, e me contou que tinha uma vaga aqui no ambiental do Tosini. Eu vinha trabalhando já com o ambiental, embora mais focada num contencioso, no escritório muito menor que o Tosini. E aí eu vi uma oportunidade interessante de focar no direito ambiental, que era algo que eu vinha estudando, já estava fazendo pós-graduação nessa área. Então vim para cá, porque a Bianca, na verdade, me avisou da vaga. Comecei a trabalhar com ela e com a Adriana Batista, que eram as sócias já do escritório. E, enfim, desenvolvi uma carreira aqui de 6 anos muito feliz, assim. Eu tenho experiências muito felizes aqui no Tosini Freire, foi um período maravilhoso. Eu trabalhei com pessoas incríveis, com bons profissionais, em casos muito diferentes. Então, eu saí de um escritório muito menor, vim para um escritório full service. Acho que foi a primeira experiência que eu tive num escritório full service, num escritório de grande porte, que tem todos os tipos de cliente, de diversos ramos da economia. Então, a gente trabalhava com tudo, né? Com serviços, indústria, serviços florestais. Eu vi muita coisa aqui no Tosini. Então, acho que essa
essa foi uma experiência. Fui crescendo aqui, estava aqui no Tozini, estava feliz aqui. Eu não teria saído do Tozini, não fosse, enfim, terem me chamado para participar do processo no Google. Posso falar um pouco isso. Mas eu estava me preparando para ficar aqui, para onde eu pleitear a sociedade, trabalhar com vocês, me tornar sócia aqui. Então, eu gostava muito do Tozini, acho que foi uma experiência que moldou muito a advogada corporativa que eu sou hoje, muito do que eu aprendi, do que eu vivi aqui no Tozini. Bacana. Vou pegar esse gancho para emendar uma Não, pergunta. emenda, que eu ia falar só uma coisa muito legal da Thaís, assim, a qualidade dela. A Thaís sempre foi super corajosa, daquelas que, assim, qualquer caso, vamos embora, vamos em frente. E a gente sempre lidou com muitas áreas, né? Para quem não sabe, aqui, assim, a Thaís trabalhou justamente na área de meio ambiente, que a gente tem uma interface com todas as áreas. Então, acho que uma coisa muito legal do nosso trabalho, né? E a Thaís fazer isso super bem. Então, a gente atende as outras áreas também, né? Então, de uma certa forma, acho que tem um grande aprendizado nosso também da gente ter acesso a outros temas e a outras matérias que a gente não, teoricamente, não veria num escritório menor, né? Mas emenda, porque aí acho que é legal a gente contar o que aconteceu depois. Ficou melhor ainda o gancho, Então, porque tá é bom. justamente um pouco sobre essa mudança de carreira, né, que você fez. Você já contou um pouco de uma primeira mudança, que foi sair de uma estrutura menor para um escritório full service. Depois você teve mais uma grande mudança, que foi sair de um escritório de advocacia para ser o jurídico de uma também enorme empresa. E queria te perguntar um pouco como é que foi essa mudança, assim, teus primeiros sentimentos, experiências quando você mudou para o Google e como as suas vivências, né, aqui no escritório, da equipe de ambiental, né, com essa visão multidisciplinar, como que essas características e aprendizados daqui foram com você para o Google? Tá. Vamos lá. Na verdade, como eu já antecipei, minha mudança não foi planejada. Eu não queria sair do Tozini. Eu estava bem aqui, estava feliz, estava construindo a minha carreira. Já era advogada sênior naquele momento, trabalhava muito com vários times, diretamente em vários casos, com o suporte da Bianca e da Adriana, mas a gente trabalhava em muitas coisas bacanas com outros times. E aí uma pessoa que tinha trabalhado comigo nesse outro escritório menor, nós tínhamos trabalhado juntas, advogando para a Google, como advogadas externas, na verdade, me procurou falando, olha, a gente está com uma vaga aberta aqui, a gente acha que essa vaga tem o teu perfil, e você não quer participar do processo seletivo? Eu falei, olha, não tem a menor condição, eu estou no Tozini, eu estou super feliz, eu estou fazendo direito ambiental, o que eu vou fazer com o direito de tecnologia, né? E ela falou, não, eu acho que você tem que vir, porque eu acho que esse é o seu perfil, entra no processo seletivo, começa a ser entrevistada, sente a companhia, sente as pessoas, acho que faz sentido para você, eu acho que você tem as habilidades que a gente está procurando, né? Que a gente fala hoje soft skills, mas era basicamente isso que ela queria. Que ela queria me explicar e eu não estava conseguindo entender. Então, eu entrei no processo e, enfim, fui me encantando pela oportunidade, acabei sendo selecionada e foi assim que eu fiz minha transição. Então, eu gosto até de falar, muitas vezes eu participo de mentorias com jovens, com pessoas, né, que estão ainda no começo da carreira, e eu sempre digo, construa a sua rede de contatos, porque eu fiz transições na minha carreira com base nos contatos que eu fiz sozinha, né, com o meu trabalho. Então, mostrando o meu trabalho lá no passado, a Bianca lembrou de mim. Mostrando o meu trabalho nesse outro escritório, essa pessoa lembrou de mim e me referenciou. Então, acho que é muito importante a gente mostrar o nosso trabalho, porque as pessoas vão lembrar da gente quando surgir uma oportunidade que tem a nossa cara. E o Google era a minha cara e eu nem sabia. Eu não tinha o sonho de trabalhar no Google, eu falo muito isso, porque muitas pessoas vão para o Google com o sonho de trabalhar numa grande empresa de tecnologia. Eu não planejava isso, né? Mas isso aconteceu porque pessoas viram que eu tinha um potencial para estar lá. Então, assim foi a minha transição. E aqui no Tozini, eu nunca deixei de trabalhar com contencioso, né? Mesmo que fosse com direito ambiental, eu trabalhava muito com a Sofia, trabalhava com outros times de contencioso, então eu sempre gostei dessas questões, né? E hoje, olhando, né, pelo retrovisor, assim, já passados quase 10 anos que eu saí daqui e fui para o Google, o que eu acho bacana é que eu continuei fazendo as mesmas coisas, só que com outro direito material. Então, aqui a gente lidava muito com as autoridades ambientais, a gente lidava, né, com o Ministério Público, com negociações complexas. Lá no Google, eu fui, num primeiro momento, para cuidar da carteira de law enforcement. Então, continuei fazendo negociações com autoridades. Não eram ambientais, mas eram as autoridades de law enforcement. Também com o Ministério Público, também lidando com casos e negociações complexas. Então, mudou o direito material, né? Mas não mudou o tipo de trabalho. E também tem, acho que, uma questão de jeito de trabalhar, né? Que você, quando você estava aqui no Tozini Freire, a gente sempre teve no DNA essa questão de cultura colaborativa, né? O fato de a gente ter um full service com várias áreas de direito
Mas muitas vezes você pode ter várias áreas que estão convivendo, mas que não estão integrados, né. Eu acho que uma das coisas que a gente, aqui no Tozini, conseguiu desenvolver bem é isso, né, preparar os profissionais para que possa navegar em diferentes áreas com diferentes profissionais, né. E até lembro de você, Thaís, que toda vez que eu tinha um projeto muito difícil, eu chegava: "Bianca, por favor", aí Bianca estava em projeto, você fala: "Não, vai falar com a Thaís e a coisa vai se resolver". E eu acho que esses profissionais têm essas características de não ter medo do nada, não ter medo do novo, né. Traga o problema que a gente vai resolver. Eu acho que você tem esse lado muito forte. E eu queria saber de você, como que essa cultura nossa, né, de Tozini, de te mostrar que é possível integrar em diferentes matérias, que você falou, né, direito material e tal, te ajudou nessa transição na Google, né? Eu vou te dizer o seguinte, eu acho que me ajudou muito a fazer trabalhos interdisciplinares, porque vindo de um escritório menor, eu tive menos contato, né, com muitas Lógico. áreas diferentes e nem tínhamos todas as áreas no escritório menor. Então, aqui no Tozini, eu aprendi a fazer trabalho interdisciplinar e assim, era necessário, né, porque Uhum. vários dos nossos projetos, a gente tinha os nossos próprios casos no ambiental, mas a gente tinha muitos projetos com outras áreas, né, a gente trabalhava muito É. com outras áreas, como a Bianca já falou um pouquinho aqui no começo. Então, eu aprendi a navegar, a negociar com outras áreas, desde negociar prazo, negociar solução, pensar fora da caixa, junto com outras equipes. E eu faço isso todo dia no Google, sendo do jurídico interno. Eu trabalho Imagino. muito com outros times. Eu cheguei lá, desde o primeiro dia, outros times jurídicos fora do Brasil, com o time de relações governamentais, o time de comunicação, os times de vendas. Então, eu aprendi a navegar esses ambientes mais complexos, né, com pessoas pensando diferente, tendo que negociar soluções, negociar É. prazo, negociar forma de cumprir, negociar como fazer. E então acho que isso foi muito importante para me moldar e para me dar jogo de cintura mesmo. Acho que isso é super importante. Acho que isso é bom para o cliente também, né? Porque no final do dia o cliente recebe um produto que já foi trabalhado, discutido, debatido entre várias áreas, né? Em todas as potenciais implicações daquela questão já estão analisadas de alguma forma e já foram contempladas na solução, né? Acho que isso eu aprendi aqui. Acho que o Tozini faz isso, né? De uma forma muito natural. Acho que até o próprio espaço físico do Tozini contribui para isso, né? Então, né, as mesas todas abertas, essa coisa de você descer no café para conversar um assunto, conseguir resolver, às vezes, né, de uma forma mais rápida, até mais natural as questões, eu acho que isso tudo eu aprendi aqui. Por exemplo, quando cheguei no Google, a minha primeira gestora não ficava no Brasil, ficava na Argentina. Então, Uau. para mim, foi algo super difícil, porque eu levantava e ia na mesa da Bianca, ia na mesa da Adriana, subia para falar com a Shin e resolvia. E, de repente, tem uma pessoa que está na Argentina, que eu tenho que chamá-la pelo chat, eventualmente marcar um horário. Então, a naturalidade de debater as coisas passou a ser diferente para mim, né? Passou a não existir mais. Então, isso foi algo que me chocou, por exemplo. Acho que a cultura daqui facilitava mais essas soluções, digamos Uhum. assim. Depois eu aprendi a lidar com essas diferenças também, que tem seus lados bons, né? Mas no primeiro momento me chocou, assim. Que é o mundo internacional, né? É. E aí, Thaís, tem uma coisa também que a gente tem super curiosidade, né? Porque nós, as três aqui, sempre trabalhamos para os clientes. A gente nunca foi cliente. É verdade. Né? Uhum. Por carreiras aqui, opções de carreira, a gente ficou prestando serviços jurídicos. Como que é você ter trabalhado aqui, ter sido a prestadora de serviços e hoje você será cliente? Como é que é se colocar nessa posição? Como que é a diferença? Qual que é o olhar? E como que você enxerga isso? Porque eu acho que é Interessantíssimo. muito legal da gente saber, né? Não, com certeza. Vamos lá. Eu diria que acho que a principal diferença além da rotina, obviamente, é a forma de olhar para as questões. A gente, dentro do jurídico interno, tem uma visão mais macro das coisas, né? A gente entende a companhia como um todo, a gente conhece melhor o que a companhia pretende fazer, como os times internos pensam, então a gente consegue ver um caso individualmente considerado e calibrar o risco de uma maneira diferente daquela que o advogado externo, né, os escritórios externos muitas vezes conseguem fazer, porque justamente a gente coloca aquele caso dentro de um contexto maior e o risco daquela questão, ele vai sendo calibrado de acordo com esse todo, né? Então, acho que essa é a principal diferença. Acho que uma coisa que eu gosto muito, né,
do Tozini, que eu aprendi aqui, que eu acho que levei para a minha carreira, né, também, e que como cliente hoje a gente gosta de ver no Tozini, que eu acho que a gente tinha aqui naquela época, é uma visão bastante pragmática das questões, né? Tentar buscar encontrar uma solução. Acho que, obviamente, né, os advogados sempre querem fazer todos aqueles disclaimers de responsabilidade e tal, mas no final do dia o cliente precisa solucionar uma questão. Como é que a gente trabalha de forma, né, coletiva para chegar numa solução do problema, para ajudar o cliente a navegar por aquele desafio? E acho que o Tozini tem muito disso também, né? E dentro do Google, né, estando dentro de uma empresa, a gente precisa disso. Então, a gente muda o trabalho, né? A gente não fica mais fazendo parecer, a gente precisa dar uma opinião com uma avaliação de risco, então, muito mais objetiva, muito mais rápida. Então, eu já saí de uma cultura onde isso, de alguma forma, já existia, né? E continuei fazendo isso de forma cada vez mais intensa. Então, acho que essa é a principal diferença, é poder olhar o macro, é poder calibrar o risco de uma maneira diferente, ainda que o prestador, né, que o escritório esteja muito dentro, né, da empresa, participe muito do dia a dia, a visão do todo que a gente acaba tendo no dia a dia dentro da companhia facilita esse olhar, digamos, um pouco diferente para as questões. Eu acho que essa é a principal diferença, Bianca. E saber a estratégia, né? Exato. Por mais, né, que a gente esteja... Acho que você tem as visões e a estratégia futura, né? As questões ver os projetos do começo ao final, pensar num ciclo de vida mesmo. Acho que a gente acaba tendo essa visão internamente, que muitas vezes o escritório acaba não conseguindo, porque, enfim, não está imerso na cultura da companhia. E até prioridades globais da empresa, por exemplo, né? Novos projetos na visão de próximos Exato. ciclos, enfim. Thaís, você tem mais algum comentário, assim, alguma observação que você gostaria de fazer para o nosso público, de repente pensando em carreira, né? Hoje em dia, acho que as possibilidades são muito mais amplas, né? Em termos não só de ter opção de trabalhar em diversos formatos de escritório, mas os jurídicos de empresa, especialmente empresas de tecnologia, se fortaleceram muito, né, ao longo dos últimos 10 anos. Acho que seu timing foi muito bom. Você tem alguma observação, algum comentário final que você gostaria de fazer? Thaís, eu queria só adicionar, olhando para você está há 10 anos na Google e certamente hoje você é líder da área contenciosa, mas você também, acho que ao longo das nossas carreiras, a gente vai percebendo que tem um desenvolvimento natural e quando você mal percebe, nossa, eu estou mais segura, eu consigo enxergar quando aqueles tantos que eu estou também ensinando, a evolução dessas pessoas, né? Então, eu queria que você contasse um pouco quais foram os skills que você vê como sendo fundamentais, que te levou até onde você está, e o que você espera daqueles que você está, né, liderando, né? O que você acha que pode ser skill diferente? Porque certamente a parte do conteúdo técnico, todos nós temos que ser ótimos advogados. Isso é meio esperado, é premissa básica, né? Premissa básica. O que diferencia, alguém que você fala, nossa, esse aqui, eu quero comigo para minha equipe. Vamos lá, Shin. Várias coisas. Mas, vamos lá. Enfim, acho que a Bianca trouxe já um exemplo, que é a questão da coragem. Eu às vezes falo que eu tive coragem mesmo de mudar, que foi de sair desse momento que eu estava tranquila aqui, que eu conhecia as coisas. Né, tranquila no sentido, estava num lugar bacana, com pessoas legais, sabia o que precisava ser feito e, de repente, fui fazer algo novo. Então, acho que ter coragem, né, de lidar com os desafios, porque na nossa área são muitos, né, no direito, de maneira geral, seja dentro de empresas ou nos escritórios, a gente tem desafios a todo tempo, então acho que a coragem é algo muito, muito importante. Eu costumo dizer que eu sempre gostei de áreas do direito que não estavam completamente construídas, porque quando eu comecei a trabalhar com direito ambiental, não era uma área que tinha vários advogados e advogadas ou escritórios fazendo isso, né, no Brasil. Era o começo, né? A Adriana Batista é uma das pessoas pioneiras nessa área. Sim. Depois veio uma geração um pouco mais nova, que é a da Bianca, mas ainda assim, quando eu cheguei aqui, eram poucas pessoas que estavam fazendo isso pelo Brasil. Então, era uma área nova. Assim como o direito de tecnologia há 10 anos também era, né? A gente ajudou a construir começou, né? Jurisprudência, construir entendimentos. Então, eu sempre gostei disso. Então, sempre gosto de desafio. Então, pessoas que gostam de desafio, pessoas que são corajosas. Eu sou uma pessoa que me adapto muito facilmente a ambientes diferentes. Então, acho que, obviamente, às vezes eu reclamo, às vezes eu não gosto de algumas mudanças, mas se é a mudança que é para ser feita, então vamos encarar. Então, eu sou uma pessoa, assim, que encaro as mudanças de forma, né,
muito tranquila, então acho que isso também ajuda. E pessoas que têm vontade de aprender, Shin. Eu acho que a gente conversava isso eu, a Bianca, a Adriana, né, quando a gente entrevistava pessoas para a equipe, porque as pessoas que querem aprender vão aprender, né? Eu não sabe muito bem disso, mas a pessoa quer aprender, vai aprender, né? Tem aquela mentalidade de que vai conseguir vencer aquele desafio. Então, acho que essas pessoas que estão dedicadas, comprometidas, são as pessoas que eu gosto, assim. Então, quando eu olho para trás, eu vejo que foram essas características que me ajudaram, que me colocaram nesse lugar que eu estou hoje, né? E sempre com esse reconhecimento de que tem time, de que a gente trabalha em conjunto, então a gente precisa, né, moldar os times com pessoas também com características diferentes, porque, né, a gente precisa equilibrar os pratinhos ali. E acho que é isso que eu espero, assim, das pessoas. É isso que eu vi que me ajudou a chegar onde eu cheguei, né? Essas características, de alguma maneira. Nunca quis deixar de estudar, fui fazer esse LLM agora, acabei de concluir o LLM, foi parte parcial, parte remoto, porque nessa altura da vida era o que dava, mas eu nunca deixei a peteca cair nesse aspecto e acho legal, assim, e admiro as pessoas que gostam desses desafios também. Então, Foi mais uma isso. coragem, né, no fim do dia, você fazer um LLM quando você não precisaria profissionalmente, né, para se colocar na posição profissional que você ocupa hoje. Não precisaria. mais As pessoas me um- perguntam, por que você foi fazer? O Google te pediu, te cobrou? Uhum. Não, eu queria fazer um LLM, era algo que eu tinha Muito vontade legal. de fazer, de entender um pouco melhor, trabalhando numa empresa americana, eu sentia falta de entender um pouco melhor do direito americano e como, né, os meus colegas lá pensam e como eles foram treinados a pensar o direito. Então, foi por curiosidade, eu não precisava disso para estar onde eu estou, até porque eu já estava na posição, Sim, foi sim. simplesmente porque eu queria. Então, eu acho que Ser isso. corajosa, não ter medo de desafios, ser flexível e continuar se evoluindo, seja em termos de conteúdo, assim, como pessoa também, né? Que acho que a gente se É torna isso. cada vez melhor pessoa, certo? Mas olha, já estamos aqui quase no tempo, o pessoal aqui está me dando sinais que já está dando Uma quase o pena, tempo. né? Uma Porque a gente podia pena, emendar porque a gente várias estava, outras parece que a gente coisas. só está esquentando É para a nossa isso. conversa. Eu ia Mas, falar, eu ia falar de outra coisa, só para te finalizar. Então Boa. vai lá, Chave de ouro, Bianca, vai chave ser de o ouro. chave de outra ouro. coisa, a gente comemorar que a Thaís é uma mulher numa posição de É destaque isso. também. E No falar mercado de daquele, tecnologia. daquele programa que ela Então, fascina, da promove, Am né? Remarkable, É, né? foi Acho que é super de legal. falar. O I Am Remarkable, essa iniciativa que começou no Google, né, com 2 pessoas que trabalhavam lá na época, hoje não trabalham mais, mas é um programa para ajudar as pessoas, de maneira geral, a falarem sobre as suas conquistas, sobre aquilo que elas conseguiram vencer, né? Então, é muito bacana. E eu acho isso, só para também fazer um gancho, acho que o Tozini foi um lugar também que me mostrou que as mulheres isso. podem vencer. Então, eu cheguei aqui no Tozini, a gente está falando de algo de mais de 15 anos, né? Sim, Atrás. 2019, E já tínhamos várias sócias mulheres. Eu me lembro muito bem que logo nos primeiros meses que eu estava aqui, teve sócias advogadas que foram promovidas a sócias na licença maternidade. Então, isso me chamou Sim. muita atenção, A Xin porque já estava no comitê executivo. Já. a Meg, Xin a já Meg, estava. Aí vai É. denotar a idade, mas também faz bastante tempo. Então, eu acho Se que precisar, né? isso foi importante também, né? Para verdade. mostrar É que isso. nós, mulheres, podemos alcançar posições de liderança. Ainda acho que há muita coisa a ser feita, né? O I Sim. Am Remarkable é uma iniciativa também voltada para as mulheres, né? Para a gente discutir essas questões. Mas eu vi aqui que as mulheres tinham, enfim, potencial, né? E tinham espaço para ascender profissionalmente, coisa Eu que a acho gente que não as via, mulheres né? têm esse perfil que você está colocando. Não temos É isso. medo, gostamos, né? Coragem. Coragem. E você, definitivamente, you are remarkable. Entendeu? Todas nós nós somos. somos A gente remarkable. prometeu somos, fechar com chave somos, de ouro e fechou. Não, fechou com chave de somos. ouro, né? Tanto que ela foi escolhida para ser a primeira. Ah, a primeira da imagina, série. gente, que honra, que honra. Muito obrigada. Para mim é muito especial voltar ao Tozini depois de tanto tempo. Voltamos também porque estamos trabalhando, né? Mas enfim, de forma mais próxima, o Google e o Tozini. Então, acho que isso é muito legal, porque foi através, né, do trabalho de novo que a gente É sempre, né? se reaproxima. Uhum. Então, estou muito feliz. Obrigada E mesmo. deve te dar uma sensação muito boa, né? De voltar para casa como cliente agora, né? E a gente conseguir continuar esse caminho juntos. Eu acho sensacional isso. E, não, é um carinho enorme de estar com você aqui.
super E também, agradecida. além disso, muito Sim. orgulhosa, né? Estamos muito Ah. orgulhosas de ver uma pessoa que foi daqui conquistando o seu próprio espaço como líder. Então, agradecer novamente demais a sua presença aqui, que eu tenho certeza que esse é o primeiro capítulo, mas também a gente está entrando com o pé direito, né? Imagina, Certo? Obrigada, obrigada. Nossos podcasts vão ser mensais, então aguardem todos para ver quem vai ser o nosso próximo convidado dos nossos aluminais. Bianca, por favor, então vamos terminar Não, aqui. só agradecer, né, gente? Agradecer a isso. Thaís por ter aceito esse nosso convite, ter podido compartilhar, né, toda A essa experiência. vivência dela aqui conosco, dividir. A gente estava lembrando, Thaís, que, assim, quando a Rebeca nasceu, uma coisa que a gente não contou. Verdade, É. você não Thaís teve os contou. 3 Essa, filhos dela. essa vale a Exato. pena contar, É né? verdade. Aí eu falei, gente, vocês Essa não vale. sabem. Quando a Rebeca nasceu, a Rebeca, a primeira filha da Thaís, a gente tinha um projeto de M&A Rebeca. Nossa senhora! Eu Eu não lembrava Rebeca mais quem? disso, eu não Essa é lembrava muito mais disso. boa. Assim, a Thaís saiu e tinha o Rebeca aqui. A gente falava, a Rebeca tá lá nascendo e a gente tá aqui com o Rebeca. Olha Segue só que Esse eu não legal. lembro, Sorte, pois né? é. Não, fora todas essas questões, né, pessoais que aconteceram nesse período. Ah, é. Então, assim, foi muito especial. Muito bom. Foi muito bom, e de novo, assim, foi um período muito importante para moldar a advogada que eu sou hoje, a advogada corporativa que eu me tornei ao longo dos anos, e então é muito especial voltar aqui. Muito bom. Então, a gente Super te obrigada agradece, novamente né? pelo seu tempo. E Agora- obrigada também ao pessoal que está ouvindo, né? Se vocês gostaram desse episódio, mês que vem tem mais, com o próximo Alumni. E nos sigam aí nas redes sociais, YouTube e Spotify também. É isso aí. Obrigada. Obrigada.